Oi, estamos aqui com mais uma aula do nosso canal. Essa semana a gente tem como tema óxidos inorgânicos. Quem não acompanhou ainda as nossas aulas anteriores é só ir aqui no canal e assistir os vídeos anteriores para ficar ligadinho na nossa sequência de conteúdos. Então vamos lá. A gente vai começar dando a definição do que são óxidos. São compostos binários nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. A gente já estudou sobre eletronegatividade em aulas anteriores. Então, os óxidos são aqueles compostos em que o oxigênio, que está nesse composto, é o elemento mais eletronegativo de todos. Como exemplo, a gente tem a clássica água, tem o CO2, Fe2O3, SO2, P2O5 e outros compostos. Apenas os compostos oxigenados do flúor, como por exemplo OF2 e O2F2, não são considerados óxidos, mas sim fluoretos de oxigênio, pois, como já vimos, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Por isso, não são considerados óxidos, porque para ser óxido, como a gente viu na definição, é necessário que o oxigênio seja o elemento mais eletronegativo daquele composto. Sabendo dessas informações, a gente chega a uma nova definição, que os óxidos são compostos binários do oxigênio com qualquer outro elemento químico, exceto o flúor, porque se for o flúor, não vai ser um óxido, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Fórmula geral dos óxidos. Considerando o elemento químico E, de número de oxidação mais G, que pode ser qualquer número aleatório, e lembrando que o oxigênio tem número de oxidação menos 2, como a gente já viu em outras aulas, a gente tem o seguinte, considerando um composto, tá? É 2OG. Esse índice aí do oxigênio, seria o número de oxidação do E, como a gente pode ver aí nessa setinha vermelha. E o NOx do oxigênio, que é menos 2, como a gente já sabe, seria o índice do outro elemento, que a gente está considerando como a letra E. Ou seja, a gente teria E2OG. Esse G do oxigênio seria o NOx do E. E esse índice 2 do E seria o NOx do oxigênio, menos 2. Com isso, a gente tem agora um exemplo prático, digamos assim, considerando o sódio e o oxigênio. O sódio, o Na, tem um índice aí de 2, significa que o NOx do oxigênio é o menos 2. E o oxigênio tem um índice aí com o número 1, significa que o NOx do sódio é o mais 1. Ou seja, formando aí o Na2O. A mesma coisa para o Al2O3. A gente tem aí o alumínio com o índice 2, que está aí na partezinha de baixo. Esse 2 seria o NOx do oxigênio, seria menos 2. E no oxigênio, a gente tem um índice aí 3, que seria o NOx do alumínio, mais 3, formando assim o Al2O3. Com isso, a gente ainda pode simplificar. A gente formou, por exemplo, o Ca2O2. A gente pode simplesmente cortar esse 2 e formar só o CaO. Mesma coisa em um exemplo, por exemplo, do S2O6. A gente pode simplificar, cortar esse 2 e esse 6 aí ficaria SO3. Para a gente cortar esse número aí, eles não precisam ser iguais não, como no exemplo de cima do CaO, que a gente cortou 2 com 2. A gente pode simplesmente dividir ele igualmente, como foi no caso do SO3. A gente tinha S2O6, dividiu por 2, ficou SO3. Óxidos básicos são aqueles óxidos que reagem com a água, produzindo uma base, ou reagem com um ácido, produzindo sal e água. Os óxidos básicos são formados por metais com números de oxidação baixos, mais 1, mais 2 ou mais 3.
são compostos sólidos iônicos que encerram o ânion oxigênio O2- e apresentam pontos de fusão e de ebulição elevados. Os óxidos dos metais alcalinos e alcalino-terrosos reagem com a água. Os demais óxidos básicos são pouco solúveis em água. Aí a gente tem o exemplo do Na2O reagindo com a água, vai formar 2NaOH, que é o que a gente conhece popularmente como hidróxido de sódio, NaOH. E a gente tem também o Na2O reagindo com um ácido, seria o HCl, formando assim NaCl, cloreto de sódio, famoso sal de cozinha, mais água. Nomenclatura dos óxidos básicos. Quando o elemento forma apenas um óxido, dizemos óxido de e o nome do elemento. Como a gente tem aí no exemplo, o Na2O, que é o óxido de sódio, e também o óxido de cálcio, que seria o CaO. Quando o elemento ele forma dois óxidos, aí a gente vai dizer óxido, o nome do elemento, e vai acrescentar agora o sufixo oico ou o sufixo oso. Quando a gente vai acrescentar cada um deles, dependendo do elemento que vier nesse óxido. Como a gente tem aí o exemplo do Fe2O3, o óxido férrico. Mas por que férrico e não ferroso? Porque nesse caso do Fe2O3, o nóxido ferro é mais 3. Se a gente calcular certinho o NOx, como a gente já aprendeu em aulas anteriores, a gente vai achar o nóxido ferro como mais 3. Ou seja, o NOx dele é maior que o do oxigênio. O oxigênio a gente sabe que é menos 2. Então, vai ser o óxido férrico. A gente acrescentou o sufixo ico, porque o NOx do ferro é maior. No caso do FeO, a gente calculando o NOx do ferro nesse composto, a gente vai achar um NOx mais 2. Nesse caso daí, é óxido ferroso, justamente porque o NOx ele é menor que o do oxigênio. Quando o elemento forma dois ou mais óxidos, podemos indicar o número de oxidação do elemento por um algarismo romano. Vocês vão achar bastante essa forma de nomenclatura também em alguns livros, em apostilas que vocês forem estudar. Vocês vão se deparar com esses algarismos romanos. Agora vocês vão saber o porquê desses algarismos romanos. É quando o elemento forma dois ou mais óxidos, e a gente vai indicar ele como óxido de, o nome do elemento, e o algarismo romano, que seria o número de oxidação. No caso do Fe2O3, é o óxido de ferro 3. No caso do FeO, óxido de ferro 2. Tudo por conta do número de oxidação do elemento, nesse caso daí o ferro. A mesma coisa para o cobre. CuO, óxido de cobre 2. E Cu2O, óxido de cobre 1. Isso aí tudo a gente chegou nesse 1 e nesse 2 calculando o número de oxidação do cobre. A gente já aprendeu em aulas anteriores como calcular o número de oxidação. Óxidos ácidos ou anidridos. Óxidos ácidos ou anidridos são óxidos que reagem com a água, produzindo um ácido, ou reagem com uma base, produzindo sal e água. A gente tem aí o exemplo do SO3 reagindo com a água, que vai formar o H2SO4, e tem o SO3 reagindo com NaOH, que é uma base, formando o Na2SO4 mais água, ou seja, produziu aí um sal, Na2SO4 mais a água. Os óxidos ácidos ou são formados por não metais, nesse caso são compostos geralmente gasosos, ou por metais com números de oxidação elevados, como por exemplo o CrO3, MnO3, Mn2O7, entre outros compostos. Os óxidos ácidos são compostos moleculares e, em geral, solúveis em água. A gente tem aí, por exemplo, o CrO3 reagindo com a água, que vai formar o H2CrO4, e o CrO3 reagindo agora com a base, que seria o NaOH, formando um sal, Na2CrO4 mais a água.
Nomenclatura dos óxidos ácidos. A gente viu a dos básicos, agora nós vamos ver dos ácidos. Quando o elemento ele forma apenas um anidrido, a gente vai usar a terminação ico. A gente tem aí o CO2, é anidrido carbônico. Tá? É o carbono aí, a gente colocou um ico no final e ficou carbônico. Mesma coisa para o B2O3, é o anidrido bórico. A gente tem um boro aí, o elemento boro, né? No caso, a gente só fez acrescentar a terminação ico, aí ficou bórico. No caso dos anidridos, podemos também usar as nomenclaturas gerais citadas anteriormente, como por exemplo SO3, óxido de enxofre 6, ou trióxido de monoenxofre, SO2, óxido de enxofre 4, ou dióxido de monoenxofre. Essas nomenclaturas gerais é a nomenclatura que a gente viu agora há pouco para o óxido básico. É uma nomenclatura geral. Vocês podem encontrar dessa segunda forma aí, trióxido de monoenxofre, dióxido de monoenxofre, mas eu acredito que é com menos frequência, digamos assim. É mais fácil vocês se depararem com o nome do composto com esses algarismos romanos. Aí vocês já vão saber o porquê desses algarismos romanos. Alguns anidridos reagem com água, produzindo dois ácidos diferentes. Por este motivo, são chamados de anidridos duplos ou mistos. É o caso do anidrido nitroso nítrico, que é o NO2. A gente tem aí duas moléculas de NO2 reagindo com a água, vai formar assim o HNO2 mais o HNO3. Óxidos anfóteros. Eles podem se comportar ora como óxido básico, ora como óxido ácido, apresentando um caráter intermediário entre o dos óxidos ácidos e básicos. Os óxidos anfóteros eles só reagem com outra substância de caráter químico pronunciado, ou ácido forte ou base forte. É, por exemplo, o que acontece com o óxido de zinco, que é o GNO. A gente tem aí no exemplo o óxido de zinco, que é um óxido básico, reagindo com o ácido forte, que é o HCl, formando assim o GnCl2, que é o cloreto de zinco, mais água. Embaixo a gente tem aí uma base forte, que seria o NaOH, reagindo com o óxido ácido, que seria o GNO, formando o zincato de sódio, que é o Na2GNO2, mais água. Os óxidos anfóteros são, em geral, sólidos iônicos, insolúveis na água e formados ou por metais, GNO, Al2O3, SNO e SNO2, PbO e PbO2, ou por semimetais, As2O3 e As2O5, Sb2O3 e Sb2O5. A gente tem aí novamente um exemplozinho, um óxido básico, que seria o Al2O3, reagindo com um ácido forte, que é o H2SO4, formando sulfato de alumínio, Al2SO4 3, mais água, 3 moléculas de água aí. E também a gente tem uma base forte, que é o NaOH, reagindo com o Al2O3, só que agora óxido ácido, formando o aluminato de sódio, 2NaAlO2, mais água. Nomenclatura dos óxidos anfóteros. A nomenclatura ela é idêntica à dos óxidos básicos. GNO, a gente vai ter óxido de zinco, o nome do elemento. SNO2, o óxido estânico, o óxido de estanho 4, ou dióxido de monoestanho. Como eu falei, as outras formas são menos comuns de vocês encontrarem. Vocês vão encontrar mais com esse algarismo romano. E tem também o SNO, que seria o óxido estanoso, ou óxido de estanho 2. Lembrando desse sufixo aí, iquioso, que vai depender do NOx do elemento. Quando o metal forma vários óxidos, é interessante notar que o caráter do óxido passa gradativamente de básico para anfótero e depois para ácido de novo, à medida que o NOx do metal vai crescendo. A gente tem aí o CRO com o NOx do cromo mais 2, ele é um óxido básico.
Depois ele passa para um óxido anfótero, quando está em Cr2O3. A gente tem aí o NOx mais 3 nele. Depois disso a gente tem um óxido ácido, quando a gente tem o CrO3, com o NOx do cromaide mais 6. Aí tem a setinha indicando o aumento do NOx do metal, e, consequentemente, o aumento do caráter ácido do óxido. Ou seja, ele é básico, passa por anfótero, depois vira ácido, caráter ácido. Com isso, a gente encerra a parte 1 do nosso conteúdo sobre óxidos inorgânicos. Semana que vem tem a parte 2 para vocês. Tem um livro base que a gente sempre retira o nosso conteúdo, que é o Feltre de Química Geral, volume 1, da editora Moderna de 2004. Tem a referência das nossas imagens que a gente utilizou. Então é isso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente. Aqui tem o nosso Instagram, que é o @esqui_matizando. Fazemos várias postagens legais ao longo da semana, curiosidades. Qualquer dúvida ou sugestão, podem mandar pra gente pelo direct. Não esqueçam de seguir. Tem o nosso e-mail também, que é esquematizandocontato@gmail.com. Vocês podem mandar e-mail pra gente, que a gente responde sempre que a gente recebe. Então é isso, até a próxima semana. Muito obrigada e até a próxima.